Olá, bom dia, e o povo da terceira série, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. Quero dizer para vocês que é um prazer estar com vocês novamente, pelo menos, assim, eu tenho certeza de estar com vocês, pelo menos nesse período remoto. Estou na torcida para a gente passar o ano juntos, porque quando voltarmos, vamos estar matando a saudade. A nossa turma não é muito grande, vamos ter a possibilidade de ficarmos, pelo menos só vocês, sem estar dividindo por conta da quantidade da turma. E espero que eu fique com vocês com o português. O nosso primeiro assunto de português do nosso livro é a atividade, ele é falando de período composto e as suas estruturas. Nós vamos fazer o seguinte: nesse primeiro momento, eu não passei a atividade para vocês, eu vou mandar na próxima semana. Por quê? Porque eu queria saber mais ou menos, tá aquela sondagem com vocês, quem tinha, quem não tem livro, mas aí vamos por partes. Vai dar certo e eu torcendo para ficar com vocês no decorrer do ano inteiro. Vamos aqui ao nosso assunto, período composto. O que é um período composto? Porque ele tem o período com a classificação e a sua estrutura. E o período composto é aquele que já diz o nome, composto, possui uma oração principal e duas ou mais oração subordinada. O período composto é estruturado e classificado a partir da relação que as orações estabelecem entre si em dois tipos: período composto por coordenação e período composto por subordinação. Por isso, é muito importante que a gente tenha em mente que o período, para sabermos se ele é composto ou se ele é simples, nós vamos agora dar ênfase em período composto, nós vamos estar lembrando dos conectivos. Sempre o mais utilizado é o conectivo que será a essência, ou seja, eu vou dizer bem aqui, aqui vamos nós, período simples. Aí eu vou digo outra frase: cheguei em casa e tomei banho. Cheguei em casa vamos chamar, a primeira oração. E tomei banho já é a segunda. Então temos aí um período composto. Cheguei em casa, pronto. Primeira oração, vamos chamar a primeira oração de oração principal. E tomei banho é uma oração, ou ela é coordenada ou ela é subordinada. Dentre o período composto, eles são divididos em oração principal, que é a oração que ela não exerce função sintática no período. Temos a oração subordinada, que ela não exerce função sintática no período, assumindo funções como sujeito, objeto, complemento, adjunto, adnominal, adjunto adverbial, e eles todos são relacionados com a oração principal. Pode também assumir a função de adjetivo ou advérbio da oração principal. E pode ser também classificado como a oração coordenada. Por que a oração coordenada? Porque sintaticamente ela não possui outras orações que se referem a ela de modo a lhe completar o sentido. Se eu digo oração subordinada, o nome já diz. Se eu sou subordinada, eu dependo de alguém. É aquela velha hierarquia. A primeira oração é a oração principal. A segunda oração, sendo a subordinada, ela vai depender da primeira. Quando a oração é coordenada, ela já vai lhe dar o sentido completo. Ela não depende de outra oração para dar sentido na frase. O período composto, são classificados em dois: oração coordenada e oração subordinada. E a nossa primeira estrutura do nosso livro será a seguinte: vamos falar das orações coordenadas, ou seja, o nome já diz,
período composto por coordenação contém orações coordenadas, ou seja, elas são independentes. Nós vamos estar falando nesse primeiro momento de período composto e período composto por coordenação. Quando é que o período composto? Vamos fazer uma recapitulação. Período composto formado por 1, 2 ou 3 orações. E eles são divididos por quem? Pelos conectivos. Depois no decorrer das nossas aulas, eu irei trazer os principais conectivos que nós iremos que são utilizados na separação, e sempre que identificarmos o período, nós vamos saber se ele é coordenado ou se ele é subordinado. Se eu digo, cheguei em casa e tomei banho, pronto, não precisa eu estar complementando esse período, porque todo mundo entendeu que eu cheguei em casa, peguei e já tomei banho. Então, vamos chamar esse período de quê? De coordenado. Se eu fosse fazer um período subordinado, o outro período ele ia precisar de um complemento, onde terá que estudar ele mais na frente. Por enquanto, nós vamos focar-nos só mesmo no coordenado. Os períodos, eles podem aparecer ligados a um outro por meio de um conectivo, ou seja, aquelas conjunções coordenativas ou sem eles. Quais são as conjunções coordenativas? Nós vamos lá para o nono ano, e nem por aí, entre outras. Mas nós utilizamos muito o conectivo e. Cheguei em casa e tomei banho. Li, vim e venci é um período, ele é coordenado. Aqui vamos nos debruçar, Aqui nós vamos nos debruçar, período composto, porque tem aqui a primeira oração, vamos nos debruçar segunda oração. E sabendo que quando ele é coordenado, ele vai ter sentido completo, porém não precisa de complemento. Se ele não está precisando de um complemento, nós vamos ter a frase sem estar precisando de uma oração, de outra oração para dar complemento à frase. No nosso livro, esse assunto vai estar na página 206, aí lá diz período composto, e fala dos objetivos que nós vamos ter sobre ele, e a primeira fala sobre articulações das orações. O que é essas articulações das orações? É essa divisão. Nós vamos identificar quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, quem é coordenada, quem é subordinada. E na primeira diz o seguinte: eu não vou passar o que vocês irão fazer, é só a introdução geral do nosso capítulo. Ele diz assim: foi uma viagem extraordinária. Fomos a todos os museus, catedrais, concertos, provamos os pratos mais exóticos, caminhamos, tiramos fotos, filmamos, visitamos parentes, amigos. Olha, nem sei o que não fizemos. Aí, compras. Preste atenção. Quando ele falou toda essa viagem, toda essa frase, foi uma viagem extraordinária. Primeira oração. Fomos todos ao museu. Aí ele vai dizendo, fazendo aquela enumeração, dividindo cada uma. A comparação sintática entre essas frases, eles dizem que ela leva uma maneira muito importante de nós estarmos organizando as orações. Primeiro, o período depende das interações do falante, da articulação, das orações. Elas podem ser feitas para vincular sintaticamente a diferença entre uma e outra, para sabermos quem vai depender, quem vai ser independente. Porque se ela é independente, ela é coordenada. Se ela é dependente, ela é subordinada.
Pode também ser adotado outro modo de apresentar as formas, mantendo a independência sintática da oração. Para estudar os diferentes modos de articular sintaticamente as orações em períodos, precisamos tratar de dois conceitos. Os conceitos são coordenada e subordinada. Como eu já disse, coordenado tem sentido completo, não precisa de complemento. Já o subordinado, o nome já diz, ele vai depender de alguém para dar sentido completo na frase. Período composto por coordenação é aquele constituído por orações sintaticamente independentes, que se apresentam organizadas em uma sequência em termos da significação. Cada uma delas vale por si, e o sentido do período é construído pela soma de todas elas. Quando terminarmos de ler a frase completa, aí nós vamos saber. Vamos aí, a primeira coisa, identificar quantas orações possuem esse período. Depois que nós identificarmos essas orações, que eles chamam de articulações, é que nós iremos saber se é coordenado ou subordinado. Porque se deu o sentido completo, é coordenado. Se precisou de algum complemento, ele é subordinado. Vim, vi e venci. Esse é um período coordenado, porque essas três vim, vi, venci. Eu vim, pronto, todo mundo chegou. Eu vim, estou aqui, pronto, sentido completo. Vi, eu vi, pronto, todo mundo entendeu. Venci, então todo mundo compreende que eu venci, consegui como é que eu vou dizer? Consegui aquele objetivo almejado. E hoje nós ficamos por aqui. Dei só uma introdução geral do nosso conteúdo. Amanhã, na próxima aula, eu irei continuar com o assunto da oração coordenada. Tenham todos um bom dia e uma ótima tarde.